Sejam bem-vindos ao programa Minha Casa, um programa que traz informações, dicas e conteúdo sobre o mercado imobiliário. Hoje nós estamos com o Dr. Tiago. Dr. Tiago é especialista em direito imobiliário e negociações. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Para mim é um convite irrecusável, né? Porque eu tenho visto seu trabalho na internet. Para mim você já é uma referência do mercado imobiliário e eu fico muito feliz em ver o seu crescimento. Obrigado, Tiago. Tiago, eu te chamei aqui porque muita gente me pergunta sobre a parte jurídica da compra de um imóvel. Eu acho que tão importante quanto gostar de um apartamento é saber a saúde jurídica desse imóvel. Hoje, o que você fala, Tiago, para a galera que está começando a ver os apartamentos, que deveria fazer para poder se resguardar? Jefferson, isso é uma preocupação fundamental e é muito, muito importante, porque a situação jurídica do imóvel é o que vai te dar tranquilidade no seu novo bem, no seu novo imóvel. O carro, quando você vai comprar, você já tem que ter todos aqueles cuidados para você não ter prejuízo depois. O imóvel, esse cuidado é triplicado. Realmente, os cuidados que você tem que ter ao comprar o imóvel é muito peculiar e muito necessário. Eu sempre insisto que a compra de um imóvel talvez seja a compra mais valiosa na vida das pessoas. Você talvez compre um carro de 30, de 40, talvez de 50 mil. Agora um imóvel, você parte para uma compra de 100, de 200, de 300 mil. Então realmente tem que ter esse cuidado. Hoje, Tiago, nós temos várias formas de identificar a saúde jurídica do imóvel. Qual seria a primeira forma de a gente começar a identificar que o imóvel está apto para a nossa compra? Bom, a primeira coisa que a pessoa que está procurando imóvel, né, tem que fazer é buscar um profissional competente, né, e de confiança. Porque, infelizmente, todas as profissões, a gente tem os bons e os maus profissionais. E se você colocar o seu sonho, os seus investimentos na mão de um mau profissional para conduzir uma venda, você pode ter um prejuízo que você nunca mais vai recuperar. Então, primeiro passo, achar um profissional competente e confiável, né? A partir daí, esse profissional ele vai te conduzir. Mas é claro que você não vai deixar tudo na mão dele. É muito importante você conhecer o básico. O documento que é primordial, não é o mais importante, todos são muito importantes, mas o documento primordial é a certidão de anos reais, que é a matrícula do imóvel. Nessa certidão tem todo o histórico do imóvel. Então ali você vai conseguir saber o endereço certinho, né, os imóveis que estão do lado, porque você pode às vezes achar que está comprando imóvel e está comprando outro, né? Coisa simples, banal, né? Você também tem ali todo o histórico, quem foi o comprador, o primeiro comprador, o segundo, o terceiro. Se ali a pessoa que comprou, ela casou, se ela casou, ela tem que colocar na certidão de anos reais também, que chama de averbação. Então, você tem que ver se a pessoa que está negociando com você é aquela que consta, lá na última mensagenzinha está lá, o registro, fulano de tal, comprou o imóvel de fulano de tal e o nome dela tem que estar lá. Se o nome dessa pessoa não está lá, não faz o negócio. Procura, conversa com o seu corretor, fala, poxa, corretor, eu estou comprando de Maria, mas lá no documento é escrito João. Você falou uma coisa muito legal, Tiago, que é ter cuidado e achar um profissional qualificado para poder comprar o imóvel. Você que está assistindo a gente, sempre procure, na hora da intermediação imobiliária, procurar um profissional que você confie. Esteja sempre amparado de um profissional qualificado e de sua confiança para fazer qualquer transação imobiliária. Tiago, eu já tive uma questão de um cliente que ia comprar um imóvel, deixou de comprar esse imóvel porque estava em inventário. E ele veio até mim, Jefferson, não quis comprar X imóvel porque estava em inventário, eu quero ver outros apartamentos.
É possível comprar apartamento em inventário? Sim, sim, é possível. E com gancho da coisa do que você falou anteriormente sobre o profissional capacitado. Na verdade, a compra do imóvel a gente precisa de uma equipe, precisa de uma equipe como que fala? Multidisciplinar, Vamos de novo. Vamos de novo. Realmente a compra de imóvel você precisa ter profissionais de vários segmentos, né? Por exemplo, o corretor de imóvel ele é competente para fazer a comercialização, a divulgação, vai fazer a ligação, a intermediação, né? E ele tem que saber de documentação, ele tem que saber todas essas coisas. Agora, por exemplo, o corretor de imóvel ele precisa se associar a um advogado. Porque essa questão da análise do inventário foge da competência do corretor de imóvel. Não estou dizendo que o corretor de imóvel é incompetente, não lhe compete, né, fazer uma análise jurídica de inventário para poder dar segurança para o cliente dele. Os cuidados são dobrados, mas sim é possível comprar um imóvel em inventário. Então, muitas das vezes, Thiago, talvez você tendo acesso a um profissional qualificado que esteja associado a um advogado especialista em direito imobiliário, você talvez consiga um bom negócio comprando um imóvel em inventário, talvez tendo um investimento um pouco menor. Sim, sim. E isso que você falou também é muito importante. Que a pessoa que está procurando imóvel, na verdade, o corretor de imóvel, ele tem que se associar a um advogado. E, como você disse, é um advogado especializado em direito imobiliário. Porque quando a gente se forma, a gente pode advogar em todas as áreas. Mas eu, por exemplo, eu não sei nada de direito criminal. Se alguma pessoa me ligar de madrugada e falar, Thiago, eu tô preso, eu falo, vou te indicar um colega. Porque se eu for lá é capaz de atrapalhar. E não que o advogado seja ruim, ele só não vivencia aquilo, né? Assim também é o direito imobiliário. Tem muitas nuances que uma pessoa que não vive nesse mercado, não vive com o direito imobiliário, não vai conseguir dar a orientação mais adequada. Toda a parte que envolve a negociação de um imóvel, tá? Você tem lá certidões, você tem taxas e impostos, tudo para garantir a quem está comprando e quem está vendendo segurança jurídica. Hoje, Thiago, além do advogado, o corretor ou um despachante também pode tirar uma certidão, dar uma entrada no registro. Como funciona isso? Olha, Jefferson, hoje a maioria das certidões que a gente precisa para fazer essa análise jurídica do imóvel é possível tirá-las da internet, direto da internet. Algumas delas são de graça, muitas são de graça. Né? E com essas certidões em mãos, né, a gente consegue fazer toda a análise de risco do imóvel. Aí a gente avalia se tem baixo risco, médio risco ou alto risco, porque sempre tem um risco. Né? Se você for na farmácia, não, se for no mercado comprar uma cartela de ovo, você tem o risco de um daqueles estar estragado. Né? Então, sempre vai ter um risco. Então, a gente faz o possível para que esse risco seja o menor possível. Eu gostei dessa fala sua, porque muitas pessoas vão comprar o apartamento, às vezes não olha a certidão, não olha a ônus reais, não pede para ver se o condomínio está pago e acabam tendo prejuízos financeiros. Então você está acompanhado, eu bato nessa tecla, acompanhado de um profissional qualificado, um advogado, associado a um corretor de imóveis que tenha conhecimento jurídico para poder estar auxiliando o cliente nessa compra, é fundamental. Hoje, Thiago, além de advogado, você também pode ser corretor de imóveis? Eu sou corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis até antes de ser advogado. Quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia a profissão de corretor de imóveis, mas eu sempre gostei das nuances do mercado imobiliário. O meu pai era pedreiro, então eu via as casas que eles construíam, eu acompanhava algumas vezes, né, em obras, então eu gostava desse ambiente, né, de imóveis e tal. Eu entrei na faculdade e dentro da faculdade eu conheci o profissional de corretor de imóvel, num curso de documentação. Aí, a partir dali eu fui pesquisar, fui no Cresce, fui no sindicato, fiz o curso e comecei a trabalhar como corretor de imóvel durante a faculdade. Para quem está assistindo a gente, o Cresce é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis.
Então, quando você for procurar um profissional de sua confiança, verifica se ele está devidamente registrado no CRES da sua região. Então, Thiago, hoje, no mercado imobiliário, além do advogado ter essa importância de análise de documentação, de verificar se o imóvel possui alguma questão jurídica que inviabilize a venda, o advogado também pode auxiliar o corretor na venda de imóveis. Sim, toda a questão jurídica do negócio, o ideal é que se o corretor ele não tem a expertise jurídica necessária, que ele busque um advogado. Na verdade, o corretor, eu falo isso como um corretor também, porque muitas coisas eu não sei. Por exemplo, eu não sou contador, mas eu sei que o cliente precisa ter também um contador para poder fazer o cálculo de ganho de capital, por exemplo. Né? Eu consigo falar para o cliente o seguinte: cliente, a partir de agora, você precisa ver um contador para poder saber quanto que você vai ter que pagar de ganho de capital. Eu tenho que saber que existe isso, mas eu não preciso me aprofundar. É por isso que eu falo que a compra de imóvel é uma operação multidisciplinar. Consegui falar. Então, Thiago, ao longo da sua carreira, você tem alguma história que você gostaria de dividir com a gente? Sim, até tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora. Eu era corretor ainda, na época, não tinha ainda a minha OAB. A gente estava na empresa e tinha um apartamento vendendo em Laranjeiras. Assim, a Rua General Glicério. É a localização melhor que tem na região. E documentação perfeita, né? Tudo perfeito. A pessoa foi lá comprar à vista, foi uma correria para quem quer vender primeiro. A pessoa gostou, pagamento à vista, fez o sinal, estava tudo correndo mil maravilhas. O que aconteceu antes da escritura? 2 dias antes, a proprietária morreu. Nossa! É o que eu falo, que o que a gente faz é minimizar os riscos, mas os riscos sempre vão existir. E aí, como que ficou essa situação, Thiago? O que você conseguiu fazer para contornar? Não conseguiu? A venda parou por ali? O que você conseguiu fazer para poder finalizar essa história? A importância, né, de ter um instrumento, um contrato, não ficar de... um contrato bem redigido, que nesse caso o contrato garantia aquela obrigação para os herdeiros. Então o que foi feito? Demorou, né? Foi feito o inventário, na época não tinha o inventário extrajudicial que tem hoje. Abriu o inventário, já tinha aquele sinal, a pessoa foi pagando mais um pouquinho e conseguiu ter a posse do imóvel e conseguiram fazer o ajuste ali entre eles. Né? Só depois do final do inventário que eles conseguiram fazer a transferência definitiva. Muito legal. Você tem algum alerta para quem está procurando apartamento? Sim, como eu disse antes, a primeira coisa é você ter que procurar um profissional competente e de confiança. E para finalizar, uma coisa muito importante, o corretor ele é conhecido como um vendedor. Sim, no final das contas, o próprio nome do documento é uma compra e venda de imóvel. Mas tem muitas técnicas de venda que, no meu entendimento, não deveriam ser usadas na venda de imóvel. Né? Por exemplo, você precisa dar todas as informações para o cliente, não pode omitir. E isso está no Código Civil. O corretor não pode omitir informações para poder vender o imóvel para você. Então, muito cuidado, não se deixe comprar imóvel pela emoção. Porque todo o trabalho que muitos fazem, infelizmente, é fazer você comprar um imóvel com a sua emoção. Mas a compra do imóvel tem que ser com a razão. Você não pode colocar a emoção acima da razão. E, por último, de verdade, não assine nada, não dê R$1 antes de conferir a certidão de R$1. É a primeira coisa que tem que fazer. Informações valiosíssimas. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Eu que agradeço, Jefferson. Para mim é sempre um prazer falar do mercado imobiliário, falar de direito imobiliário, e ainda mais com você, uma pessoa que para mim é uma referência no mercado imobiliário e está aí mais um projeto de sucesso. Esse foi o programa Minha Casa. Você pode rever o nosso conteúdo aqui ou a qualquer momento através do www.coachne.tv.
ou para qualquer dúvida ou sugestões, @JeffersonJoviano no Instagram. Até a próxima!